Vamos voltar no tempo, cerca de 2.500 anos atrás. Ano 539 a.C. O Império da Babilônia domina o mundo conhecido. Entre os exilados está um homem idoso, de cabelos brancos e mãos calejadas, Daniel, o profeta. Ele sobreviveu a reis e impérios, a intrigas e à cova dos leões. Mas, naquele momento, ajoelhado em seu quarto, ele está com o rosto voltado para o oeste, Jerusalém, sua cidade natal, destruída pelo exército babilônico. Nas mãos, ele segura um pergaminho antigo, com as palavras do profeta Jeremias. 70 anos durará a desolação de Jerusalém. Daniel 9:2. Daniel faz as contas. O cativeiro está quase no fim. Mas em seu espírito, ele sente que algo maior está acontecendo. Então ele começa a orar. Não é uma oração comum. É um clamor de arrependimento. Daniel confessa os pecados de seu povo, chora, pede perdão e roga a Deus que restaure Jerusalém. De repente, a luz no quarto muda. Daniel levanta os olhos e vê um ser celestial. Roupas de linho branco, rosto resplandecente como relâmpago. O anjo Gabriel, mensageiro do Altíssimo. Daniel cai ao chão, tremendo, mas o anjo o toca e diz: Daniel, você é muito amado. Vim para dar-lhe entendimento. Daniel 9:23. E então, Gabriel revela uma das mais impressionantes profecias da Bíblia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. O relógio profético. Essas 70 semanas não são semanas de 7 dias, mas semanas de anos, períodos proféticos de 7 anos cada. Ou seja, 70 e 7, 490 anos. Um relógio divino estabelecido sobre Israel e Jerusalém. Gabriel explica que o tempo começaria a contar a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, e se estenderia até a vinda do Messias. Daniel vê tudo em visão, Jerusalém sendo reconstruída, o Messias vindo no tempo exato, sendo rejeitado e crucificado. E depois disso, o povo de um príncipe que há de vir, os romanos, destruiria a cidade e o templo, cumprido no ano 70 depois de Cristo. 69 semanas se cumpriram com exatidão. Mas falta uma, a 70 semana de Daniel, ainda pendente no calendário profético. A última semana Gabriel prossegue e diz: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Mas na metade desse período, 3 anos e meio, ele romperia o acordo e traria abominação e desolação sobre a terra. Daniel anota cada palavra com a mão trêmula. Ele entende que escreve algo para o futuro distante, para um tempo que ele não veria, para nós. O eco da profecia nos nossos dias. Voltemos aos nossos dias. Em setembro de 2020, Donald Trump mediou os acordos de Abraão, normalizando as relações de Israel com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. A expressão paz e segurança ecoou em todos os discursos oficiais. 5 anos depois, setembro de 2025, a história se repete. Casa Branca, Washington, D.C. Trump retorna à cena mundial ao lado de Netanyahu, apresentando um plano de paz de 20 pontos, propondo uma aliança entre Israel e várias nações árabes, incluindo Arábia Saudita e Síria. O mundo aplaude. Trump se coloca como presidente de uma junta internacional de paz. Netanyahu assina. Que o relógio profético parece voltar a se mover. Será coincidência? Ou o início da 70 semana de Daniel? A contagem regressiva. Final Daniel guardou seu pergaminho naquela noite, olhando para as estrelas da Babilônia, e sussurrou: Senhor, que aqueles que viverem quando estas coisas começarem tenham olhos para ver. E aqui estamos nós, 2.500 anos depois, vendo, testemunhando, documentando. O mundo parece à beira de algo grandioso, ou terrível. E a pergunta permanece: será que Trump e Netanyahu estão, conscientes ou não, cumprindo a profecia de Daniel 9:27? O relógio profético pode estar marcando a última semana. A contagem regressiva pode já ter começado. E as palavras de Daniel ecoam através dos séculos, pedindo discernimento àqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver.
Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12:9. O tempo do fim pode estar diante de nós? Será mera especulação ou coisas dos Illuminates, mas o que sei é que devemos estar sempre em conformidade com os preceitos bíblicos, buscando sempre a presença de Deus em nossas vidas, para que não sejamos surpreendidos com os planos do inimigo de nossas vidas. Se você gostou desta mensagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.